Arcanjo Anael. Questão: sinto às vezes como uma impressão de desengate do coração. Isso corresponde a um trabalho de ativação e de abertura sobre novas frequências do chakra do coração, simplesmente. Esse desengate corresponde efetivamente à passagem. Recorde-se que o coração é a porta. Existe certo número de chaves, nesse nível. Através do que você realiza, bem como pelos casamentos celestiais, também pelas radiações micaélicas, progressivamente e à medida que vai se aproximando a data de 17 de outubro, você vai sentir cada vez mais a vibração de seu coração em relação com o que chama desengate, que corresponde à realidade. Esses são, para muitos dentre vocês, momentos em que vão começar a passar na existência e experimentar níveis de consciência que estritamente nada têm a ver com o que conhecem. O Arcanjo Miguel se expressará mais em detalhes sobre isso. Entretanto, o que começam a viver não está unicamente ligado ao que acontece durante esse trabalho, nesta semana, conosco, mas também à influência do que chamaria, no momento, a radiação de Miguel acoplada, no conclave, com a radiação da fonte, sobre uma oitava diferente. Questão: a que momento um anjo guardião se revela àquele que ele guarda? Eu respondo: ele o faz no momento oportuno. Ou seja, no momento em que você está pronto a acolher sua vibração e a traduzir, no sentido auditivo ou outro, o que ele lhe comunica e o que você tem a comunicar. Esse encontro com o anjo guardião foi anunciado em nome dos arcanjos e, em particular, pelo arcanjo Jofiel. Isso foi realizado por Jofiel. Isso foi feito para certo número de seres humanos. Mas, entretanto, o processo não acabou. Ele continua e vai se acelerar nas semanas a vir e nos meses a vir. Ele traduz, de uma maneira precisa, sua conexão com os planos situados além da ilusão nos quais vocês estão encarnados. Quer dizer, os planos da luz supramental ou luz vibral. Esse contato realiza-se a partir do momento que certo número de funções e de vibrações são estabilizadas em vocês, levando-os progressivamente a viver a liberação. A grande maioria de seres humanos tem um anjo guardião. Este anjo guardião se revela, no momento oportuno, quando sua consciência se abre a esta dimensão, assim como eu disse. Entretanto, alguns seres humanos têm, efetivamente, um anjo específico que é chamado anjo arcanjo. Este arcanjo anjo guardião tem a particularidade de se estabelecer com os seres cuja função, nesta dimensão, é ativar, de uma maneira ou de outra, a conexão com os outros planos, aqueles vindos da luz vibral e da verdade. Esta é uma função que não é nem superior nem inferior à dos outros. Questão: posso conhecer meu caminho de alma ou minha missão de alma? Não. Não me cabe revelar-lhe isso. É algo que se revela a você, de maneira espontânea, quando o momento chega, e não de outro modo. Entretanto, você deve compreender que, quando você fala de missão, você chama isso ligado, em relação a um caminho e portanto a algo a percorrer. Eu lembro que você não está mais na hora do caminho, ou na hora da missão, mas na hora da revelação do que você é. Isso não é verdadeiramente a mesma coisa. A única função é ser. Seria ilusório fazê-lo crer que o caminho a percorrer seria o de realizar tal ou tal coisa exteriormente. Você entra, e mais que jamais, a partir de 17 de outubro, no ser. O ser não tem que fazer projeções ligadas a uma missão ou uma função. É no âmago do ser que se revela a função e não antes. É preciso, portanto, acolher e se abandonar, assim como eu defini inúmeras vezes, ao que vem, a fim de encontrar, não com o intelecto, não com desejos, projeções quaisquer, o sentido do que você tem a fazer. Mas não há nada mais a fazer além de ser. Mais os dias passarão, mais você integrará esta verdade, as coisas se fazendo por si, desde que você penetre no ser. O risco é de querer procurar, no exterior, uma justificação ou um sentido. Isso foi válido nos anos anteriores. Isso foi válido há ainda um mês.
Isso muda e de maneira acelerada. Agora, assim que você compreenda, de maneira, eu penso, mais certa e intuitiva. O arcanjo do conhecimento lhes explicará o que é o conhecimento, hoje, e o que foi ontem e o que não é mais, sobretudo. Questão. A que corresponde o fato de sentir como um casaco branco colocado sobre os ombros. Bem-amado, existe uma significação a cada percepção. A percepção é uma significação além de palavras, além do sentido. A própria percepção desse casaco vibratório e energético corresponde ao sentido, tornar portador da verdade do arcanjo Gabriel. Existem, e existirão cada vez mais, percepções e manifestações vibratórias. Grave bem que lhes é solicitado viver e acolher sem procurar um sentido significante para seu mental, mas, sim, viver a essência e o sentido ao nível espiritual, que não é compreensão ou aplicação de um modelo. Muitas consciências vibratórias novas entram em suas estruturas. Elas lhes são estritamente desconhecidas, para a maior parte dentre vocês. Não há que procurar sentido outro do que viver a plenitude. Vocês estão na época da revelação. A revelação se faz pela luz, ela não se faz pela ferramenta mental. Querer se prender a um sentido significante, ao nível da cabeça, não participa do coração. Assim, progressivamente e à medida que vocês aceitam as novas vibrações e os novos pontos de consciência se manifestando em sua estrutura física, ou melhor vocês os acolherão, ou melhor vocês compreenderão o sentido, mas num outro momento, que não é um momento da percepção, nem da interrogação em relação à percepção, porque isso os afastará. As ativações que se produzirão, na humanidade toda, inteira, são importantes, mas a explicação não é nada sem a percepção. Assim, o importante é portanto a percepção e a vivência da percepção. E a experiência da integração desta percepção não passa pela ferramenta mental ou sua compreensão, mas pelo conhecimento verdadeiro que não é, em caso algum, mental. Assim, é-lhe solicitado, e lhe será solicitado, integrar as vibrações e os pontos de consciência nova em vocês. Alguns desses pontos lhes são já conhecidos. Eles foram chamados novas lâmpadas. Outros estão a vir e correspondem às revelações das 7 últimas chaves metatrônicas. Entretanto, a vibração é essencial. A compreensão não é importante. O conhecimento é importante e o conhecimento, nesse caso, passa pela vivência da vibração e da consciência e não pelo intelecto. Vocês devem aprender a funcionar de maneira diferente. Existe, durante este período a vir, um aprendizado de um mecanismo fundamental que é aceitar que a vibração lhes ensine. Para isso, a vibração deve se fazer e se viver no silêncio interior e não na interrogação mental. Essa é a única maneira que vocês terão de compreender o sentido, não com o intelecto, mas com a consciência, liberada do mental. Questão. Existe um anjo guardião por ano ou dia de nascimento, por exemplo? Existem anjos chamados tutelares, correspondendo a faixas horárias do dia, a dias específicos da semana e a dias específicos do ano. Existem portanto categorias de anjos, chamados gêmeos cabalísticos, intervindo como anjos vibratórios e assegurando a coesão desse mundo a um nível de horários, ao nível de dias da semana e dias do ano. Isso é verdade. É um abuso de linguagem chamá-los anjos guardiões. Eles guardam funções e estruturas, em vocês, e não sua consciência. Como vocês podem imaginar que um anjo cabalístico possa gerar a consciência de centenas de milhões de indivíduos enquanto que lhes é atribuído um anjo guardião individual, pessoal? Somente algumas categorias de anjos, os arcanjos e outros, intervêm e podem guardar e guiar um certo número de seres humanos. Deve existir uma intimidade particular, sobre o plano vibratório, entre seu anjo guardião e sua consciência. Isso é dificilmente realizável. Exceto pelos muito grandes seres que conheceram a encarnação, como Cristo e Maria, que podem conectar, literalmente, milhões de seres humanos, ou o conjunto da humanidade, porque existe, pelo princípio de sua filiação e pelo princípio de sua encarnação, uma ressonância comum.
Como querem vocês que um anjo guardião que jamais esteve encarnado possa estabelecer esse gênero de relação? Todos os seres humanos, nascidos tal dia, estão em relação com um anjo guardião criador deste dia, na ronda da criação. Daí a dizer que este anjo é seu anjo guardião, para todas as pessoas nascidas nesse dia, há um passo enorme. Questão: nosso anjo guardião é sempre o mesmo, de nosso nascimento à nossa morte. Ele é atribuído à sua encarnação, desde sua chegada nesta dimensão até sua saída desta dimensão, restando prisioneiro em seu mundo de ilusão. Os anjos guardiões encontraram um meio, por intermédio das forças criadoras ligadas à fonte, de manter um contato com esta dimensão. Por intermédio da fagulha divina, da fagulha espiritual, vocês estão em ressonância com seu corpo espiritual e seu corpo divino, que está armazenado no Sol. Do mesmo modo, existe um ponto de luz que lhes permite estabelecer uma conexão, mesmo inconsciente, com o que é chamado anjo guardião. Se não houvesse os guardiões do intraterra, em terceira dimensão unificada e em quinta dimensão, se não houvesse tido a possibilidade, para cada anjo guardião, de vigiá-los, sua divinidade, sob dependência da fonte, teriam desaparecido desde muito tempo e portanto toda a vida também. Questão: na quinta dimensão teremos igualmente um anjo guardião. Alguns dentre vocês se tornarão guardiões, sem serem anjos. Na quinta dimensão não há necessidade disso porque vocês estão ligados a todas as dimensões mesmo se não possam acessar vibratoriamente uma dimensão extremamente elevada. Entretanto, a comunicação existe. Não há mais separação e vocês não têm portanto necessidade do que chamamos anjo guardião. Questão: o fato de passar de uma dimensão a outra vai depender de nossa evolução espiritual. Isso é muito complexo. Você retornará, se isso lhe é possível, vibratoriamente, à sua dimensão original de semente de estrela. Alguns dentre vocês vêm da quinta dimensão, outros, da 11ª ou de outras muito mais elevadas. Vocês reencontrarão, portanto, esta dimensão. A pressão vivida neste mundo de ilusão terá, para alguns, armazenado uma vibração superior de luz que se revelará nesta ocasião. Haverá portanto alguns saltos dimensionais possíveis ligados, efetivamente, à experiência vivida nesta dimensão, para algumas almas. Entretanto, a grande diferença é que, ao nível do que chamam quinta dimensão, não há mais separação. Vocês estão portanto em comunicação real com todas as outras dimensões, sem no entanto poder ali ir em existência. Não temos mais perguntas.